Ele não fica caindo. Eu tento segurar aqui. Eu tento segurar. Tá bom? Não, ainda não. Boa noite a todos, os presentes e aqueles que estão pela internet. E o tema de hoje é: qual a herança que você irá deixar? Inicialmente, gostaria de esclarecer algo que, para mim, eu tenho como certo. Não somos nós que escolhemos os temas da palestra, e sim a espiritualidade que nos intui e continua a nos intuir até que todo o conteúdo esteja do jeito que eles desejam. Do ponto de vista de aprendizado, isso é muito bom para que nós tenhamos um olhar uns prismas mais alargados sobre o nosso conhecimento sobre assuntos diversos. É esse o motivo pelo qual minhas palestras serem diferentes das que são apresentadas aqui. Todas que já fiz, eles inicialmente me intuem com apenas uma palavra. Daí por diante eu vou construindo o texto. Quando eu acho que está tudo ok, vem uma voz e diz: não está não, pode refazer. Vá buscar mais conhecimento dentro de você. Para que eu possa responder a essa pergunta tema, não apenas para vocês, mas também, principalmente para mim, irei contar um pouco da minha trajetória nesta encarnação. Como tudo tem um início para que eu aqui pudesse estar, houve um princípio que remonta a incontáveis centenas de anos que antecedem o meu nascimento. Primeiro slide. Em 2015, quando foi descoberto o segundo câncer do meu irmão Odair, eu resolvi preparar um encontro de família com as ramificações que se formaram ao longo do tempo, pois era do nosso conhecimento que o seu desencarne seria breve. Entre outras coisas, consegui fazer, até onde eu tenho conhecimento e documentos, a nossa árvore genealógica. Minha maior intenção era proporcionar ao meu irmão rever os nossos primos, que há muitos anos não nos víamos pessoalmente. Mas no dia do encontro ele não quis comparecer, pois já estava na quimioterapia e com as reações inerentes. No dia seguinte, eu fui até a casa dele e a primeira coisa que ele me disse foi: Daisy, me perdoe, eu amarelei. Respondi: não tem problema, Oda, você não foi ao encontro, mas eu trouxe o encontro até você. Mostrei as fotos que tiramos, contei em detalhes como havia sido e lhe entreguei uma cópia da árvore genealógica, assim como fiz para cada um dos primos que compareceram, e também dei uma cópia a cada um dos meus filhos. A vida me ensinou que a família, por mais problemas que possam ter uns com os outros, é a base de tudo para todos. Por isso, não podemos renegar nenhum dos galhos sem que reneguemos a nós mesmos, pois somos frutos da mesma árvore e a nossa essência sempre terá o mesmo ponto de convergência. Quando algum galho está de alguma forma nos fazendo mal, deixe a situação, basta o afastamento, para que a situação não se agrave. Deixe a tormenta passar, pois o tempo se encarrega de colocar tudo e todos em seu devido lugar. Aprendi também que estamos em uma grande escola. Temos o direito de errar, porém o dever de consertar o erro. Temos infinitas chances de reparação. Encurtar esse aprendizado só depende de termos honestidade e boa vontade. Em um minuto, essa vida pode arrancar um galho da nossa árvore, às vezes sem ao menos nos avisar. E podem ter certeza, isso sangra. Depois, não há como voltar atrás até que um dia nosso galho seja também arrancado e nos encontremos com os que nos antecederam. Cabe a nós fazer com que esse encontro seja feliz ou nos cause vergonha e arrependimentos. Depois, somente nos restará aguardar uma concessão de uma nova existência com novas oportunidades para tentarmos o entendimento uns com os outros. A chave para o sucesso nos relacionamentos chama-se respeito. Em primeiro lugar, a nós mesmos. O resto são consequências. Assim que pensei em realizar esse encontro, parei para pesquisar o significado da família. No dicionário diz:
Famílias são um conjunto, abre aspas, famílias são um conjunto de ascendentes colaterais e afins de uma linhagem. Grupo de indivíduos constituídos pelo mesmo sangue. Fecha aspas. Pensei, não é bem assim. A minha definição é: família é um grupo de pessoas que divide o mesmo gosto pela vida, que não se importa de não dividir o mesmo sangue, mas consegue tornar-se um para o outro mais que isso, ajudando, dando apoio, sendo, como dizemos, irmãos fraternos. Tem pessoas que são tão parecidas que não precisam ter a mesma descendência. Sabem quando é necessário o seu conselho, quando é preciso rir e se divertir, ou até mesmo dividir as mesmas lágrimas, pois família somos nós que escolhemos. As pessoas que amamos passamos a conhecer e percebemos que têm mais em comum que apenas laços de sangue. Fotos de família são livros sobre o início da vida antes de chegarmos aqui, porque toda biografia começa com a história dos antepassados do personagem principal. Talvez também seja o motivo pelo qual as fotos e documentos, depois que uma pessoa se vai, são muito mais preservados do que os objetos e roupas que a ela pertenciam. Há quem tire da vista para doer menos. Em algum momento veio o desejo de vê-las ou de mostrar para quem chegou depois que a pessoa se foi, pois a história de vida de cada um é mais do que se viveu. É o DNA passado para a trajetória de muitos outros que virão. A foto é tão importante para mostrar como tudo começou, que a revelação de imagens nos momentos especiais sobrevive aos tempos digitais, assim como os documentos importantes. Cuida-se de congelar o instante para que os marcos da vida sejam imunes a qualquer falha de memória ou ausência física. Se não estivermos aqui para contar, alguém irá montar um quebra-cabeça com o que tem em mãos. Quando as pessoas não estão mais entre nós, somos capazes de imaginar histórias inteiras, viajar para um tempo, uma época em que já existíamos, porém ninguém nem sabia. Documentos antigos é ainda uma prova de que ninguém existe por si só. Por isso, eu me preocupo em escrever a história para os que virão depois de mim, guardo documentos, fotos e qualquer coisa que possa ajudar nesse quebra-cabeça que se chama família. Esse é o diário do meu avô materno, Geraldo Cromo, nascido em Rio Nero, Itália, em 26 de março de 1894. Restaram 4 páginas, porém suficientes para que eu tenha conhecimento onde a minha vida começou a se delinear. O restante desse diário se perdeu ao longo do tempo, pois foi passado de mão em mão. Meu avô Geraldo casou em 10 de março de 1920 com minha amada avó Alexandrina Guarnieri Nhoque, nascida em 18 de dezembro de 1901. Eles tiveram 2 filhas, Eugênia, a minha mãe, e depois de 4 anos, Elza, que veio a óbito um mês depois, sem que a minha avó pudesse tê-la pego no colo uma única vez, pois logo após o parto ela precisou ser operada para retirar o útero, pois estava com forte hemorragia. A data do desencarne do meu avô Geraldo não consegui nenhum registro. Passados uns anos, minha avó conheceu José Alexandre de Santos, mais conhecido por Vosé ou Bigode, nascido em 25 de março de 1901. É ele quem considero meu avô de fato, pois foi com ele que convivi desde que nasci. Com minha avó, aprendi inicialmente que mãe é quem cria, educa e dá amor. Aprendi o que é ter fé incondicional. Ela era devota de Santa Isabel. Todos os meses, no dia 4, data do nascimento da santa, durante toda a minha infância, eu fui com ela na paróquia. Eu adorava, pois às 3 horas, da cúpula da paróquia desciam pétalas de rosas perfumadas. Essa visão me deslumbrava e emocionava. Eu saía de lá feliz com as que eu recolhia. Perdi a conta de quantas novenas de Santa Isabel eu fiz durante minha vida. Com minha avó, aprendi desde muito pequena a arte de cozinhar, de ajudar nos deveres de casa e também o que é ter persistência para atingir objetivos.
E o principal dela era com que meu avô Zé parasse de beber. Todos os dias vinham pessoas para serem curadas com as massagens e emplastros que ela aplicava onde havia dor. Creio que foi dela também que eu herdei o dom de cura que eu sei possuir, porém em menor escala. Dos olhos dela, azuis da cor do céu, todos podiam enxergar sua amorosidade. Não é à toa que lhe chamavam de Santinha. Do meu avô Zé, mesmo não sendo meu avô de sangue, herdei o aprendizado de que nenhum vício é saudável, pois pode destruir não só uma geração, mas sim várias. Durante toda a minha infância, eu, meus irmãos e minha mãe, quando estava perto das 18 horas, ficávamos todos trancados no mesmo quarto para não incomodarmos o vô Zé, pois não sabíamos com qual humor ele chegaria. Às vezes ele estava alegre, às vezes violento, e somente a avó Alexandrina, com os seus 1,5 metros, conseguia conter um homem forte de mais de 1,90 m. Nunca encostou um dedo nela. Nosso maior temor era quando ele mandava chamar um dos netos. Imaginem como descíamos as escadas e íamos ao encontro dele. Quando sóbrio, ele era um doce de pessoa. Apesar de analfabeto, era um homem sábio, sempre a par dos acontecimentos, sabia conversar sobre qualquer assunto, fazia contas de cabeça mais rápido do que qualquer um de nós com papel e lápis. Seu aprendizado veio das experiências que começou a ter quando, com apenas 13 anos, deixou a casa de seus pais no interior de São Paulo e foi sozinho trabalhar como estivador no porto do Rio de Janeiro. Quando minha irmã tinha 14 anos, ela lhe pediu para que parasse de beber e ele atendeu ao seu pedido. E assim foi que para nós nasceu um novo avô que eu deixei de temer e passei a amar e admirar. Nós ríamos muito com os causos da família que ele adorava contar de uma maneira pitoresca e engraçada. Ele sempre me chamou carinhosamente de Fia. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade, quando ele, já viúvo, teve seu primeiro infarto e eu o trouxe para morar comigo para retribuir o muito que fez por nós, por ter assumido toda a responsabilidade de ter sua tutela, minha mãe viúva, com 3 filhos pequenos. Ficou alguns anos sob a minha tutela, mas não resistiu ao 4º infarto. Antes de meu marido levá-lo para o hospital, eu estava colocando a roupa nele e lhe disse: "Vô, você vai voltar logo como das outras vezes." Ele me olhou e respondeu: "Fia, desta vez eu não volto. E eu não quero que você vá ao hospital. Guarda este momento como nossa lembrança final." 10 dias depois ele partiu. O exemplo que ele me deixou foi também a força de vontade, a perseverança em travar uma luta interna e sair vitorioso, além de mostrar, na prática, que não ter o mesmo sangue não faz a menor diferença para considerarmos alguém como membro da família. Com esses 2 avós e minha mãe, aprendi a dar valor a toda e qualquer comida com a qual saciávamos nossa fome, porque éramos de classe média baixa, então tudo era adquirido com muito trabalho, e trabalho braçal. Meu avô descarregava todos os dias caminhões cheios de sacos de batata, cada um pesando 50 quilos. Minha avó era lavadeira e passadeira. Minha mãe, costureira, além delas trabalharem no serviço de casa. As duas gostavam de tudo muito limpo e arrumado. E, é claro, herdei isso dela. 6º slide. Minha mãe casou aos 28 anos com Luiz Nunes Alvarenga, nascido em Avaré, interior de São Paulo. Tiveram 3 filhos, minha irmã Sueli, meu irmão Odair e eu. Do meu pai eu pouco sei, pois quando eu tinha 3 meses, ele cometeu suicídio. Era contador em uma firma e, infelizmente, viciado em aposta no jockey. Às vezes ganhava, muitas vezes perdia. O dinheiro das apostas ele pegava da firma e, antes do balanço de cada mês, conseguia repor. Porém, houve um mês que ele não conseguiu e o dono da firma ficou sabendo. O demitiu e deu-lhe 1 mês para repor o dinheiro, caso contrário, o denunciaria e ele seria preso. Sua mãe
minha avó Elisa Nunes Alvarenga conseguiu com muito sacrifício a quantia e na sexta-feira, que antecedia a segunda-feira, que era o final do prazo estipulado, ela veio para São Paulo e lhe deu o dinheiro. No sábado, ele foi ao jockey e talvez, na esperança de ganhar algum dinheiro para se manter até conseguir um novo emprego, apostou tudo e perdeu tudo. No domingo, levantou cedo, tomou banho, vestiu o seu melhor terno e saiu indo para um matagal. Na manhã de segunda-feira, um homem negro tocou a campainha da casa onde morávamos com nossos avós maternos. Essa pessoa disse que tinha uma carta para entregar para a senhora Eugênia e contou que havia encontrado um homem morto com um envelope na mão, com o nosso endereço, o nome de minha mãe e o pedido para que chegasse até ela. O teor dessa carta ninguém nunca soube e pouquíssimas vezes ela falou sobre meu pai. As poucas coisas que sei foi meu avô Zé quem contou. Infelizmente, ela nunca o perdoou. Citei a cor do homem que o encontrou, pois não, com certeza não foi por acaso. O meu pai era extremamente racista, ao ponto de atravessar a rua caso uma pessoa negra estivesse vindo em sua direção. Pois foi um homem negro que não cruzou, que não se desviou. Ao contrário, foi o portador do seu último desejo. A herança que meu pai me deixou foi o aprendizado sobre o que pode causar um vício, que já citei anteriormente, além de eu aprender desde cedo a importância da honestidade. Vocês devem estar se perguntando do porquê eu estou dando tantos detalhes que não lhes interessam. É que foram essas pessoas, com suas alegrias, lutas, tristezas, com seus históricos e exemplos de vida, bons ou maus, o espelho do qual eu fui lapidando minha personalidade e com ela construí minha herança emocional, que do meu entendimento é muito mais importante que a herança física trazida do DNA, pois este molda o nosso corpo físico, que sabemos ser temporário. Porém, o DNA emocional molda nosso corpo mental, através do nosso comportamento, o qual é transferido para o nosso corpo espiritual. Esse nos acompanha vida após vida. E cabe a nós irmos moldando, fazendo ajustes para o melhor aprimoramento de nós mesmos. Foi com esses meus antepassados que comecei a juntar as partes com as quais eu construí meu tesouro e, por consequência, a herança que eu irei deixar. Eu nasci por pura teimosia, pois minha mãe tentou me abortar algumas vezes. Na quarta vez, meus avós, Alexandrina e José, disseram a ela: tenha a criança que nós cuidaremos dela. E assim foi que a minha avó, durante toda a sua existência, e antes de começar a ficar senil, fez as vezes de minha mãe. E por falar em mãe, apesar de todos os traumas que eu carreguei durante anos, ela também me deixou exemplos bons e, sem dúvida, o principal delas foi ser resiliente. Minha infância foi cercada de revelações duras que me feriram profundamente. Como minha mãe não queria o meu nascimento, a rejeição foi consequência e ela nunca escondeu isso de mim. Pelo contrário, fazia questão de dizer, inclusive, que tinha vergonha de sair na rua comigo, pois eu era muito feia. Acho que ela exagerou um pouco. As pessoas não fazem ideia do mal que a rejeição e as suas consequências causam. As palavras e atos são como lanças atiradas que, quando crianças, não conseguimos entender, tampouco conviver com a dor. Já adulta, fiz alguns anos de terapia que me ajudaram, mas lá no fundo, escondida a 7 chaves, ainda está a criança que muitas vezes se rebela, teima, chora e busca incessantemente pelo colo da mãe. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, me enchi de coragem, corri e sentei em seu colo. Recebi um empurrão, bati com a cabeça na cadeira, que fez um rasgo na sobrancelha, e essa marca eu trago até hoje, não apenas a física. Pensem 1000 vezes antes de agredirem verbalmente seus filhos. Aliás,
Pensem 1000 vezes antes de fazerem filhos. Minha mãe tratava bem apenas minha irmã mais velha. Por conta disso, eu e meu irmão, desde muito pequenos, nos unimos. Ouvi tantas coisas desnecessárias para serem ditas a uma criança, assim como passei por situações que até hoje não consegui entender o propósito. Meu porto seguro era minha avó e meu irmão. Sempre fomos muito unidos. Quando um ficava de castigo, o outro permanecia do lado. Ele me incluía em tudo. Eu brincava de todas as brincadeiras de meninos e para que isso pudesse acontecer, a minha roupa preferida era a roupa de menino. Pois assim eu conseguia ser goleira do time, andar de carrinho de rolimã, empinar pipa, jogar bafinho, bolinha de gude, etc. Minha mãe reprovava tudo isso, me vestia de menina, mas quando ela saía do quarto, eu me trocava e saía correndo com meu irmão para a rua. Uma vez, como dizem hoje em dia, deu ruim. Ela saiu do quarto, voltou e me viu. Simplesmente arrancou minha roupa toda e me colocou nua no portão de casa, onde eu fiquei por 1 hora, chorando, gritando e pedindo para entrar. Nesse dia, nem minha avó, nem meu irmão puderam me salvar. Eu tinha apenas 7 anos. Creio que esse foi um dos maiores traumas que passei na vida. Se vocês pensam que nutri sentimentos ruins por ela, digo-lhes que não. Pelo contrário, a necessidade que eu tinha em ser aceita e amada faziam com que eu a perdoasse sempre. Entendi desde criança que a vida dela não era fácil. Isso fez com que a amargura e a revolta fossem as emoções predominantes com as quais ela não sabia lidar. Quando ela estava com 63 anos, teve um problema sério de saúde e em 15 dias veio a óbito. Quando o hospital me ligou avisando, compreendi o que uma mãe representa. Não enterrei apenas o seu corpo. Enterrei o corpo que formou o meu. Durante 9 meses eu vivi dentro daquele corpo que eu iria enterrar. Isso tem um significado que transcende qualquer outro acontecimento, qualquer emoção ou sentimento, dando lugar ao agradecimento. Quando eu tinha 13 para 14 anos, conheci no casamento de um dos primos da minha mãe, aquele que viria a ser meu marido, Ademir Beneplácito, ou Baixinho, como era carinhosamente chamado por todos que o conheceram. Com a sua personalidade marcante, fez amigos por onde passou e deixou um vazio enorme em todos nós. Ele era quase 10 anos mais velho que eu. Uma semana após nos conhecermos, ele estava tocando a campainha da minha casa para me pedir em namoro. Não respondi, pois eu precisava da autorização da minha mãe e dos meus avós. Uma semana depois, no dia 28 de agosto de 67, eu disse sim, e em 18 de dezembro de 71 estávamos no altar. Em março de 72, engravidei do nosso primeiro filho, Marcelo. 9 meses depois, em 28/12, ele nasceu. Trago na memória a dor do parto natural sem nenhum anestésico, mas essa dor passou. A pior dor foi ler na fisionomia das pessoas que o meu filho era um nate morto. Tentaram me iludir dizendo que ele havia sido levado para a incubadora por ser muito pequeno. De fato o era. Nasceu com 27 centímetros e pesando 1,2 kg. Na madrugada eu levantei para ir vê-lo onde disseram que ele estava. Meu marido sabia que nada nem ninguém iria me impedir. Nesse momento, ele me disse a verdade. Em 74, nascia Alessandra, que vocês conhecem como Alê. Cesariana feita às pressas, pois ela estava com o cordão enrolado no pescoço. Mal pude vê-la, pois minha pressão caiu muito e me anestesiaram. Acordei na sala de recuperação e de lá fui levada correndo para o centro cirúrgico, novamente anestesiada e entubada, pois estava como minha avó, com forte hemorragia, pois meu útero não contraiu. Foram 7 horas de tentativas com todos os recursos disponíveis na época. Nesse interim, entrei em coma
e não houve outra forma de reverter o quadro sem ser a retirada do útero. Eu tinha apenas 20 anos. Fui para a UTI e somente na manhã seguinte para o quarto, onde eu pude conhecer e ter em meus braços minha filha, e olhando em seus olhos também as luzes da cor do céu, eu chorei de emoção e agradeci pela dádiva de ambas continuarem vivas. Como Deus faz tudo corretamente, e no meu planejamento dessa encarnação, eu teria 3 filhos, em 75 recebemos nosso primeiro filho do coração, o Denis, que tinha 11 dias. Em 78, nosso segundo filho do coração, a Sabrina, que tinha 15 dias. Por falar em filhos, espera. Por falar em filhos, torno a repetir hoje o que já disse em palestra anterior. Os pais dessa geração estão falhando no dever que lhes cabe, que é a educação, o talhar as tendências errôneas que seus filhos trazem de encarnações anteriores, ou que são adquiridas através de exemplos no meio familiar e escolar e em qualquer lugar, mas principalmente na internet. Deixar esta primazia de lado, pensando que os bens materiais ou a escola falar o dever que lhes cabe, é no mínimo um erro gravíssimo. Também é dever dos pais ensinarem a pescar ao invés de dar o peixe pronto, pois a vida é cheia de surpresas nem sempre agradáveis. Um filho dependente é um adulto irresponsável e fracassado. Sou do tempo que se torcia o pepino de pequeno. Agradeço a Deus a criação severa que tive, pois foi um fator determinante para o aprimoramento do meu caráter, que com certeza já era bom, porque apesar dos maus exemplos, eu não os segui, e sim fiz deles um espelho reverso, transformando dentro de mim o ruim que via e vivenciava. Aos pais também cabe dar uma formação religiosa. Se os filhos irão segui-la ou não, é problema deles quando se tornarem adultos. Exigir dos filhos que cumpram suas obrigações para com estudo, higiene e dar-lhes tarefas conforme a idade, porque lá na frente irão precisar desses ensinamentos para tornarem-se responsáveis e aptos a gerirem suas vidas longe das asas dos pais. Eu não consegui repassar para os meus filhos muitos ensinamentos que considero salutares, pois meu marido sempre foi menos severo e mais permissivo. Eu e meu marido tivemos a oportunidade de celebrarmos as nossas bodas de prata. Não vou entrar em detalhes sobre o seu desencarne abrupto em respeito aos meus filhos e a tudo que vivenciamos juntos. Mas com o modo de vida que ele levou de não medir o perigo em alguns de seus atos que culminaram com o seu assassinato em 3 de agosto de 98, reforçou alguns dos meus aprendizados da infância. Apesar de tudo, eu tenho muito a agradecer, pois ele me amou incondicionalmente, me protegeu de tudo de uma forma exacerbada, fazendo com que eu não adquirisse experiências fundamentais para uma vida sem a sua presença. Porém, o choque foi tão grande que eu precisei usar de uma força que nem mesmo eu sabia que tinha. E é com essa força que eu vivo até os dias de hoje, procurando dar o mínimo de preocupação para os que convivem comigo, resolvendo quase todos os meus problemas sozinha, da melhor forma que posso. Nesses anos de viuvez, tentando acertar, cometi alguns erros. Mas tudo na vida tem o lado bom, que é a experiência adquirida com cada passo que se dá. Eu estou sempre recomeçando. Como a vida tem que ter continuidade de geração em geração, minha filha Alessandra me deu os netos Rafael e Giovana. Denis e Alina adotaram a Pandora. Sabrina, assim como eu, sem poder gerar filhos, ela e meu genro Cici adotaram os irmãos Felipe e Sofia. Nessa minha trajetória, fiz muitos amigos que me acompanham até os dias de hoje. Muitos deles na época da adolescência.
São os irmãos que a vida me deu. Mutuamente sabemos que podemos contar um com o outro em qualquer circunstância. Para mim, isso significa que eu sou uma boa pessoa. Sempre me coloco à disposição para o que der e vir. Até o momento que, de tanto eu levar... Até o momento que, de tanto eu quebrar a cara, me afasto e fico na minha. Isso vale para qualquer pessoa. Acima de tudo, sou confiável, pois ninguém quer ter ao seu lado, por muito tempo, pessoas falsas e desagradáveis. Eu, pelo menos, não quero. Confesso que eu sou bem seletiva. Para aqueles que me criticam, deixo um recado. Percorram o mesmo caminho que eu percorri. Saiam dele com a mesma dignidade, com sanidade mental que eu saí e conservo até os dias de hoje. Procurem ser honestas consigo mesmas, se olhem nos seus espelhos d'alma e só depois falem de mim. Fica a dica. Quando não temos afinidade com uma pessoa, seja ela quem for, da família próxima ou fora dela, engolir certas descobertas não é muito tranquilo. Mas tudo na vida é escolha pessoal e intransferível. Por isso, é bom pensar bem na escolha e averiguar se o que vamos querer como consequência será o resultado que vai se apresentar. Falo isso em cima dos meus 70 anos, sempre tentando aprender alguma coisa após muita lambada. Aprendi que é fundamental perdoar a pessoa e a você. Atentem para isso. A pessoa não tem culpa de ser insuportável, mas nós também não temos culpa que ela o seja. E ela só muda se quiser. Não é responsabilidade nossa mudá-la, e nem suportá-la precisamos. É injusto conosco nos imputar tal castigo, a menos que estejamos querendo ir para a fila das vítimas ultrajadas. Mas aí não podemos reclamar, porque se queremos ser vítimas e estamos sendo, já estamos no lucro do que almejamos. Perdoa o outro e a você e segue. Amar, às vezes o santo não bate. Fazer o quê? A sintonia é outra. Temos que aceitar que é assim que funciona ou estaremos constantemente nos agredindo. Brigar com os outros, tudo bem, eles saem de perto. Brigar conosco é complicado demais. 24 horas por dia, 365 dias por ano, pela eternidade, pois estamos o tempo todo conosco. Não dá para sair de perto e parar a briga. Se desqualificarmos a fala e a atitude dessas pessoas, anulamos suas tentativas em nos atingir. Se dermos atenção, elas estarão nos manipulando a ponto de nos tirar do nosso centro e nos levar a um nível energético inferior que é o delas. Levei alguns anos para aprender isso. Nem sempre dá para não reagir. Somos humanos e o melhor que podemos fazer é aceitar nossa humanidade. Raiva faz parte dessa humanidade, inclusive do nosso instinto de sobrevivência, que é cerebral. Quem se nega enquanto humano e tem a pretensão de entrar na fila para pegar senha e fazer entrevista para anjo é hipócrita para si mesmo. Além disso, para ser anjo tem que morrer. Humana, para mim, está de bom tamanho. Minha herança é composta com os exemplos de vidas bons e ruins dessas pessoas que citei. Valores que, como bem disse Mateus, abre aspas, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Fecha aspas. Assim é que na minha vida eu acumulei tesouros dentre eles. Fé, persistência, tolerância, integridade, honestidade, lealdade, ética, disciplina, gratidão, prudência, responsabilidade, sensibilidade, sabedoria, empatia e, acima de tudo, resiliência. Mas não se preocupem, pois também irei deixar algo material para que ninguém se preocupe ao olhar para o meu corpo inerte e pensar, o que eu faço com esse corpo? Convenhamos que ninguém merece, né? As lembranças que aqui citei foi apenas para ilustrar um pouco da minha caminhada
e também para demonstrar que, apesar de tudo, podemos fazer do limão uma boa limonada. É possível subir na escada e olhar para baixo com uma visão do todo, assim retirar de qualquer acontecimento a herança que ele nos traz. Somos condicionados a olhar para a folha desde cedo, aprendemos que não podemos ser nós mesmos caso o diferente seja considerado não normal. Aprendemos que a felicidade está baseada na quantidade de dinheiro que se tem, a competirmos e a nos comparar. Somos estimulados a consumir desenfreadamente, criando máscaras que nos distanciam do que realmente somos, criando crostas que nos distanciam da fonte, mas a essência sempre clama nos chamando para a reconexão. Poucos são os despertos que já saíram da caixinha cor-de-rosa que as mídias convencionais mostram e procuram conhecimento de verdade que se faz salutar para a nossa salvação. O passado se foi e o futuro ainda não existe. Não viva na mente remoendo memórias, e sim, faça das memórias uma escada para subir cada vez mais alto rumo a densidades superiores. Só o presente é real e nos dá a cada instante a oportunidade de viver o milagre da vida. Jogue fora as crenças emprestadas e os rótulos. É hora de ser a sua essência, que é uma centelha divina. Para isso se faz necessário conhecer a si mesmo, conhecer as heranças de seus antepassados, para poder retirar os ensinamentos verdadeiros que nos deixaram e passá-los adiante. Esse foi o principal objetivo dessa palestra. É preciso entender e respeitar que há pessoas como eu que foram cruelmente feridas porque são supostamente diferentes. Há pessoas como eu que têm dificuldades em se relacionar com outras pessoas porque passaram por coisas muito ruins e estão apenas tentando se proteger. Há pessoas como eu que não merecem o que vivenciam e vivenciaram e que são os bandidos quando falam a verdade e realidade. Só porque uma determinada pessoa tem um comportamento retraído e uma natureza educada, não significa que ela seja ingênua, fraca ou frágil. Você nunca sabe que tipo de caos interno foi necessário para aquela pessoa ficar tão observadora. Por favor, não confundam gentileza com fraqueza. Nós superamos batalhas bem difíceis e somos inteligentes, fortes e resilientes. Não recuamos e não nos rendemos ao comodismo, à normalidade e modernidade atual. Somos persistentes e não nos damos por vencidos. A história de cada um precisa ser escrita como de fato ela é e não o que as pessoas supõem. Seja o autor da sua história. Apesar de todos os pesares, de todos os traumas, decepções, tristezas, perdas, choros incontáveis, insônias, vazios que não consigo preencher, eu tenho muitas razões para agradecer a Deus e a todos que percorreram e ainda percorrem ao meu lado esse caminho chamado vida. Agradeço também todos que aqui estão, seja presencialmente ou via internet. A Iracema, pela confiança e também ao Sr. Flecha Ligeira e todos os mentores do Centro Fraterno. Gratidão especial àquela que é minha companheirinha de todos os momentos, minha neta Giovana, que me ajudou a fazer os slides e colocou a tradução do vídeo que em breve iremos assistir. Aos demais presentes, que não podemos ver, espero que de alguma forma todos tenham apreciado e compreendido a minha intenção com esse tema um tanto polêmico. Acima de nós existe uma plateia que eu nunca vi. Foi-me descrita por alguém que eu tenho um afeto imenso, desde muitas vidas que nos reconhecemos aqui no Centro Fraterno. Convido a todos a se fazerem essa pergunta tema da palestra. Vale a pena para saberem qual herança irão deixar. Encerro essa noite com a apresentação de uma música que tem vários intérpretes e várias versões. Porém, a que eu trouxe é com a qual eu mais me identifico no momento atual da minha jornada.
Chama-se A Mi Maneira, lindamente interpretada por Maria Marta Serra Lima. Mi vida entera, que estoy Volta um pouco, volta no início. pues la viví a mi manera. Volta um pouco. Aparte son obligaciones. Y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin reprochar, no voy a casar, de un mundo todo, ni más, mis sueños más, vivir de modo. No conocí, yo decidí con tentaciones seguir sin vaciar, logré vencer las decepciones y la más me mostró mi recuerdo y más sin mucho más Vivi, mi amor. Este amigo pierde de ti hasta las también sufrí y compartí caminos largos, pero di yo escapé, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí cuando vi todos mis sueños, lloré y sin reír fue a mi manera, me encuentré mi vida, yo aprendí a renunciar.
Você me emocionou. Estava aqui com os olhos chorando. Eu chorar também é coisa fácil. Mas parabéns pela coragem de expor a sua história. E quantos de nós tem uma história assim, a gente não tem nem coragem de falar. E ela fala em público, eu estou aqui só olhando aqui olhando os comentários e tem algumas pessoas aqui falando, me parabenizando pela história de superação que você teve. Mas é isso, a vida é uma escola. E nós passamos por tudo isso, por aprendizados, são idos e vindas. Então, a gente precisa, em primeiro, perdoar, agradecer a Deus por tudo, até pelos momentos ruins, e fazer como ele fez, se esconder o lixo debaixo do tapete. Ela colocou, ela falou o que ela sentiu. Que história linda de superação, que sirva de exemplo para todos nós, não é? E ver como a vida nos ensina tantas coisas. Eu conheço a Deise, a netinha que está aqui, comigo aqui do lado, conheço também a neta, e eu só digo a você, Deus te abençoe, Deise. Amém. Quer mais um tal de bunda? Eu que agradeço a atenção de vocês e, assim, espero que não só vocês, mas também os espíritos aqui presentes, que eu, como falei, eu nunca vi nessa plateia. Eu sei que ela é como se fosse uma arquibancada, porque assim foi descrito para mim. Em uma das palestras que eu fiz no tempo da pandemia ainda, que eu fiz online, por essa pessoa, que eu não vou citar o nome, que eu tenho um afeto imenso, e que nós nos reencontramos aqui e nos reconhecemos de vidas passadas. Então ela me descreveu naquele dia essa plateia, como ela é. Inclusive ela assistiu a palestra nesta arquibancada, convidada pelo meu irmão. E ela me descreveu ele, né? E ela disse assim: pensa numa criança que tenha ido pela primeira vez num circo. Era ele, era teu irmão, correndo de um lado para o outro e dizendo: prestem atenção, essa vai, minha irmã, essa aí, minha irmã. E então, assim, eu espero que os espíritos aqui presentes hoje possam entender a intenção que os espíritos me intuíram para fazer esta palestra, desta forma. Como eu disse inicialmente, eu nunca escolhi o tema, sempre são eles que dão uma única palavra. E daí para frente eu vou desenvolvendo o tema. Inicialmente, quando veio herança, eu não entendi, né? Não entendi realmente o que eles pretendiam de mim. Mas aí a gente sempre vai escrevendo e não está certo, eles vão te dando um cutucão e você vai. Então eu espero que todos tenham gostado, aproveitado e até uma próxima. Vamos à segunda parte, que é o despedir do pessoal do Instagram. Essa palestra está gravada no Instagram, inclusive, e nós colocaremos depois no YouTube. Gratidão ao pessoal que ficou conosco até agora. E vamos